Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, pelas redes sociais e também pela Rádio Senado. Senhora presidente, agora cedo eu ouvi a coluna do Juca Kfouri. Senador Moca, resolvi trazer para o ambiente político. Ele estava falando justamente da situação do presidente do Corinthians, que falava sobre a ética. Ele não gostou muito quando a presidência da CBF teria contactado o técnico Tite sem comunicar à diretoria do Corinthians. Mas, paralelamente, segundo o jornalista, o Corinthians estaria sondando o técnico do Grêmio, sem também comunicar à diretoria do Grêmio. Então, estaria o Corinthians reclamando da falta de ética da CBF. E, paralelamente, fazendo a mesma coisa com o Grêmio. Ainda falando de futebol, o Juca Kfouri falava sobre a questão do fair play. Fair play, todo mundo sabe, é quando um time devolve a bola para o outro, quando há uma falta, quando foi feito colocou a bola para fora para poder atender um jogador, ou ainda também quando um time não faz cera, e por aí vai. É o jogo limpo no futebol. Mas ele falava sobre certos times que reclamam quando um time faz cera e fica bravo e tal, mas que geralmente, num outro momento, quando ele está em situação no placar, numa situação melhor no placar, às vezes faz a mesma coisa. Então, falava justamente sobre essa elasticidade da ética, sobre essa ética relativa. Eu falei, não vi coisa mais parecida com o que está acontecendo no ambiente político. A senadora que me antecedeu aqui agora há pouco, ela falava que a diferença que separa o presidente Michel Temer de Henrique Eduardo Alves era tantos centavos, era tantos, falou um valor aqui. Mas, ao mesmo tempo, e de forma seletiva, ela esqueceu de fazer a comparação. Quanto é que separa, o que é que separa Jandira Fegali do PCdoB de Henrique Eduardo Alves? É uma ética seletiva. Fala-se no caos que vai acontecer no governo de Michel Temer, que acabou de começar, e não se fala tudo que aconteceu no governo da presidente. Me faz lembrar uma célebre frase que derrubou um ministro aqui, senador Moca, e Vossa Excelência, que está na política há mais tempo que eu, deve se lembrar disso. Em determinado momento, o Rubens Recupero dava uma entrevista, se preparava para dar uma entrevista na Rede Globo. Eu me lembro que era o jornalista Carlos Monfort até. E ali nos preparativos o microfone estava aberto. E o Rubens Recupero dizia, olha, o que é positivo a gente capitaliza, o que não é a gente esconde. É exatamente o que está acontecendo aqui. É um tal de apontar o dedo para os outros e esconder-os de casa. Eu penso que esse povo todo que está aqui sendo paladino, sendo vestal da moralidade, deviam enfiar a viola no saco, me desculpem o palavreado mais popularesco, mas deviam calar a boca, esse é que é o termo, porque não tem moral para falar de ninguém. Senador Moca, eu acabei de entrar na política. Trabalhei 21 anos no serviço público, minha ficha é uma folha de papel A4 em branco. Mas não me sinto no direito e nem me sinto bem em ficar apontando o dedo, porque isso não constrói. Nós estamos num momento em que o país está derretendo. Está derretendo. E nós temos um presidente que acaba de entrar no governo que está fazendo de tudo. Como dizia lá em Caicó, está fazendo das tripas coração para fazer essa economia parar de cair e voltar o país a crescer. Do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste desse país, as pessoas estão desesperadas em busca de emprego. Existe um verdadeiro cemitério de obras inacabadas que estão por aí, projetos mirabolantes que foram construídos para poder manter esse projeto de poder e que não aconteceram. Esse é o desafio que o presidente tem. Em alguns ministérios, as dívidas que fizeram nesse governo
o que abriram de convênios de obras, diz que demoraria 70 anos para o governador, para o presidente conseguir arcar com esses compromissos. Essa é a situação. Mas apagam todo esse cenário e vêm aqui tentar mostrar como se eles tivessem feito o melhor dos governos. Vem falar de conquistas. Que conquistas? Em 2015, de janeiro a agosto de 2015, eu me lembro de uma reportagem que dizia: as famílias já não estavam conseguindo ir no shopping aos domingos, já não estavam conseguindo utilizar o cartão de crédito, as famílias de classe média já tinham cancelado a ida à Disney. Era o fim da miragem. Aí vem dizer que, olha, foi o melhor dos governos. Não foi, nós tínhamos uma bolha. E uma bolha semelhante àquela daquela empresa norte-americana. Era uma das maiores empresas, chamava Heron. O senador Moca vai lembrar disso porque essa empresa fez gasoduto também ali no Mato Grosso do Sul e era uma das maiores empresas de energia do mundo. E essa empresa, sabe o que fazia, senador Moca? Ela pedalava. Ela fazia fraude em seus balanços. Fraude, esse é o termo. Porque com esse termo pedalada, relativizaram o crime. E eu escuto um senador como se fosse um pingo d'água, todo dia. Querem caçar uma presidente eleita por causa de 4 decretos. Ele repete sempre isso. E por causa das pedaladas fiscais, como se isso fosse nada. Olha, a Heron, seus executivos foram para a cadeia e a empresa faliu, desapareceu do mapa mundi, porque fraudava balanço. Isso não é uma coisa simples. Fraudar balanço é coisa gravíssima. Causa uma bolha e depois ela estoura. Foi o que aconteceu. A bolha estourou. A bolha estourou. E ainda bem que estourou. O presidente Michel Temer está com a bomba na mão para resolver. Mas menos mal, a bolha estourou. Nós agora estamos com o Brasil real. Eu estou vendo subirem nessa tribuna e usar a pobreza como biombo, usar o pobre como biombo. E disso eu sei bem, senador Moca. Nasci no sertão de Caicó, no Rio Grande do Norte. E por muito tempo no Nordeste a pobreza foi utilizada. A indústria da pobreza elegeu muita gente e enriqueceu a muitos. É isso que está acontecendo aqui. Usar o pobre, a pobreza, os programas sociais como biombo, como se fossem os santos. Agora, isso custa, isso tem um custo. E nós precisamos saber quanto que nós podemos gastar. Estão criticando o presidente porque mandaram para cá, senhora presidente, está mandando para cá um projeto de um teto da dívida. E aí me faz lembrar, eu ainda adolescente, uma entrevista com o ministro da Bolívia, e perguntaram por que naquele momento a nossa inflação estava tão alta e a Bolívia, naquele momento, estava em situação econômica, na época da hiperinflação. Ele falou: olha, o Brasil é um país grande, tem muitos economistas, muita gente inteligente, nós não temos tanta criatividade, aqui a gente faz o seguinte, aqui a gente gasta só o que arrecada, e assim a gente vai tocando. Eu nunca vi tanta sabedoria. Demoramos muito tempo. Eu já fui moço, agora sou velho, eu era adolescente. Agora que eu estou vendo pela primeira vez o Brasil pôr o pé no chão e de repente falar: não, para aí, nós precisamos ter um teto. Eu tenho minhas necessidades em casa, todo mundo tem, e eu creio que talvez a economia mais sábia seja a economia da dona de casa. Aquela de só gastar o que tem. Mas a cantilena é constante aqui. Ali na comissão do impeachment, a mesma coisa. E não estão falando a verdade. Me lembro de um provérbio popular também que diz o seguinte: o pior não é mentir. O pior é quando você passa a acreditar na mentira. E eu senti, primeiro começaram mentindo, depois passaram a acreditar na mentira. E agora se sentem vítimas. Se sentem vítimas porque acreditaram, criaram um personagem e agora vem passar papel de coitado aqui. Então, é difícil ouvir essas coisas sem a gente fazer o contraponto. Nós precisamos fazer esse contraponto para que a população brasileira possa ver o outro lado da história. Não é verdade o que está acontecendo. Em 2003, senador Moca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apressou-se, quando assumiu o governo, em classificar de herança maldita o legado que recebera de Fernando Henrique.
num dos seus típicos arroubos publicitários e irresponsáveis, o presidente cometiu uma tremenda injustiça contra o seu antecessor. Ocorre que, como bem lembrou Eduardo Cotre, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. E o ex-presidente Lula, que já de cara mostrou-se leviano com o passado, não tardou a revelar-se ingrato com o presente que vivia e cruel com o futuro que preparava para o país. Depois de surfar na onda das commodities e de beneficiar-se da conjuntura econômica internacional, mas sem promover avanços econômicos e estruturantes, Lula decide dar um golpe no destino e lança como candidata a presidente da República Dilma Vana Rousseff. Turbinada por mágicos esforços de marketing eleitoral, e todo o Brasil acompanhou isso, a campanha presidencial conseguiu incutir no imaginário popular dois mitos. O primeiro, o da capacidade gerencial da candidata. O segundo, relacionado à sua suposta intolerância para com os desvios éticos na condução da coisa pública. Mãe do PAC, era isso que se falava, gerentona. Essas foram algumas das personagens criadas para dar corpo a essa história de ficção eleitoral. História construída para pintar a presidente Dilma como uma espécie política evoluída, capaz de conjugar com naturalidade os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência. Falava-se a nova política. Senador Moca, eu fico preocupado quando eu ouço esse termo nova política. Não existe nova política, existe a política, existe o modo certo de fazer política. Essa é a minha preocupação quando eu vejo muito vestal. Aliás, tem um filme que diz o seguinte: fé demais não cheira bem. Bem, esse era o trailer. O filme, como sabemos, mostrou-se completamente distinto. Fim da campanha, a direção saiu das mãos do agora encarcerado João Santana para o controle da presidente Dilma. E aí não tem jeito. Glauber Rocha dizia: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas nada adianta uma câmera na mão se não tiver uma ideia na cabeça, senador Moca. Com o tempo, sempre ele, os mitos foram sendo desconstruídos, foram derretendo. Os sucessivos episódios de corrupção mostraram-se não só tolerados pela cúpula do governo, mas diretamente orquestrados pela alta administração federal. E cito isso aqui não para apontar o dedo, mas para fazer o contraponto de dizer: ocorreram no seu governo, começou no seu governo. Não pretendo hoje me alongar nesse ponto, mas basta por hora lembrar a assinatura do contrato de Passadina, senadora Ana Amélia, pela então presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Esse fato por si só já revela a verdade sobre a presidente Dilma. Corrado do senhor Cerveró, que diz: sabia de tudo, era presidente do Conselho. Ora, de duas uma, ou bem a presidente se mostrou incompetente e negligente por assinar um acordo de tamanha relevância sem conhecer uma cláusula corriqueira e essencial como a put option, ou, de outra forma, ela concorreu decisivamente para esse ataque aos cofres da nossa maior empresa estatal. A segunda opção, já sabemos, é confirmada pela colaboração premiada, como disse, de Nestor Cerveró e do ex-líder dela aqui no Senado, senador Delcy de Amaral. Aliás, tem sido comum e uma tática de defesa dizer: ela assinou o documento. Veja bem que aqui na comissão do impeachment, e onde se repetiu isso fartamente, é uma das linhas de defesa, dizer: não, foram os técnicos que trouxeram isso e ela assinou, ela não tinha como ver, não tinha como saber. Em determinado momento, esse expediente já tinha sido utilizado no contrato de Passadina, que ela falou: não, eu fui enganada por Cerveró. E recentemente, aliás, tem um vídeo que viralizou na internet, que Cerveró diz: eu vou abrir aspas, eu fui sacaneado por Dilma. Ela não podia ter feito aquilo comigo, porque ela tinha jogado a culpa nas costas dele. Então dá para se ver, e até seria estranho, mas dá para se ver que não é verdade a linha de defesa que estão fazendo ali. Estão querendo jogar para cima dos técnicos, estão querendo dividir o crime em tantas partes até ele virar pó. Mas esse crime que aconteceu, esse crime de responsabilidade, eu tenho dito, ele é como estouro da barragem de Mariana. Não tem como
ele se espalha, foi à vista, o valor é tão grande, é tanto dinheiro nessa fraude, que não tem como esconder. Desce pelo rio e se espalha pelo oceano. Mas é na seara econômica, senador Moca, que pretendo focar esta minha fala. É a história da autodemolição do mito gerencial da presidente que quero contar no dia de hoje. Isso porque penso ser um dever congressual destacar para a população brasileira o cenário devastador que a presidente Dilma legou para o presidente Temer. Isso é importante contar. É importante dizermos aqui o que foi que o presidente Temer encontrou quando entrou ali no Palácio do Planalto. E confio que a tarefa será árdua, mas não tenho dúvida da capacidade, desse sim, da capacidade gerencial do presidente Temer. Mas, senhoras e senhores senadores, não há dúvida razoável que a presidente Dilma, secundada por Guido Mantega e Arno Agostinho, é mesmo a responsável direta de uma das piores crises econômicas de nossa história. Não há como negar que foram as suas escolhas políticas e econômicas que nos trouxeram esse pandemônio fiscal. E sim, esse pandemônio fiscal é de lavra e responsabilidade da presidente. Tentam turbar o ambiente, jogar cortina de fumaça, dizendo que vai acontecer um caos futuro. Mas o caos já aconteceu. E ele tem um nome, se chama Dilma Rousseff. Depois de 5 anos de destrambelhada política da nova matriz econômica, o que nos restou foi apenas profunda cicatriz do ajuste fiscal. Nesse sentido, é preciso vocalizar e descrever ao povo brasileiro o inventário desastroso do processo de sucessão da presidente afastada. E não há eloquência, não há coisa que grite mais alto que os números. No Brasil de hoje, eles estão aí a anunciar aos 4 ventos a dimensão desse legado maldito. Esse sim, herança maldita que a presidente Dilma deixou ao presidente Michel Temer. Com efeito, o déficit das contas públicas deste ano chega a inacreditáveis 170 bilhões de reais, senador Moca. 170 bilhões de reais. Ao invés dos já exitosos 96 bilhões que ela anunciava antes de deixar o poder. Em 2015, senhora presidente, o déficit público já havia atingido a marca de 111 bilhões, o equivalente a 1,88% do PIB. Um recorde desde 2001, quando foi iniciada a série histórica. Com destaque de que, até então, o pior resultado para um ano fechado havia sido alcançado por ela mesma em 2014. Dilma batendo o seu próprio recorde. Mas aí todo dia vem a cantilena. Presidente Temer está querendo acabar com os programas sociais, está querendo acabar com a educação. Não! Já não tinha dinheiro para isso faz tempo. Assim, de pedalada em pedalada, de mentira em mentira, de desmando em desmando, a presidente Dilma contribuiu de modo marcante para elevar a dívida pública a patamares nunca atingidos, eu diria, na história desse país. Os números são inacreditáveis, estarrecedores. Senhoras e senhores senadores, a dívida pública federal, impulsionada principalmente pelas despesas com juros, teve um aumento recorde de 21,7% em 2015, passando para 2,79 trilhões. Esse patamar é o maior da série histórica iniciada em 2004, segundo números da Secretaria do Tesouro Nacional. O crescimento da dívida pública em 2015 está relacionado, como já disse, principalmente com a despesa com juros, valor de 367 bilhões. De novo, o maior. Então, bateu recorde negativo em recorde negativo. Então, quando vem essa cantilena de dizer que havia um Eldorado aqui, é mentira. Precisamos dizer a palavra certa. Eu comecei o mandato aqui, senador Moca, alertando, mas falando que era inverdade. Não, eu vou começar a dizer a palavra correta. Mentiram. E tem contado uma mentira atrás da outra. Em resumo, em 3 anos, a presidente aumentou a dívida do país em 700 Graças à sua política econômica,
e ao seu desejo de vencer as eleições. Ela disse: eu farei o diabo para me eleger, e fez. Trata-se de uma farra de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. A presidente realmente fez o diabo. O desvario da política econômica incluiu, entre outras coisas, assumir em janeiro de 2011, a presidente encontrou os juros fixados pelo Banco Central no patamar de 11,25. Com a mente travada na ideologia e na infundada expectativa de alavancar a economia, a presidente determinou ao Banco Central, submisso, que baixasse os juros de qualquer modo. Eles chegaram ao nível de 7,25% em outubro de 2012, o que foi comemorado com fanfarras pelo governo. A aventura, contudo, durou apenas cerca de 5 meses, pressionado pela inflação, outra das pragas deixada por esse governo. O Banco Central teve que dar meia volta e, em abril de 2013, tornou a aumentar os juros. Em julho de 2015, a taxa de juros já havia sido elevada para 14,25. Eu peço que possa dar como lido, senhora presidente, que ainda tem uma boa parte. Me concede uma parte? Sim, concede. Senadora Ana Amélia, eu sou o próximo inscrito, mas nós três aqui temos o mesmo problema, né? Já são, na verdade, 10h15 e começa, nós vamos começar a comissão de impeachment. Então, ao invés de ocupar o tempo que está aí, eu vou dar uma parte, né, para fazer da defesa. Aliás, defesa do Zé Medeiros hoje aqui é uma defesa sensata, equilibrada, né, não de agressão, mas é de repor os fatos, a verdade dos fatos, né? E aqui a preocupação é de... Esse aqui é um governo de transição, na verdade, porque eles chamam de biônico, provisório. Evidentemente deveriam estar apoiando. Porque é uma transição. O presidente Michel Temer já disse que não é candidato à reeleição. Quer dizer, nós temos que, na verdade, consertar o país. É claro que os primeiros números que não dá para comemorar, mas ontem eu via, pela primeira vez, depois de muito tempo, estagnou, parou de cair, cresceu 0,03, não pode nem chamar de crescimento, mas já é uma sinalização. Então, o que nós mais precisamos nesse momento é fazer com que o governo de transição possa minimamente recuperar essa economia. Então, esse projeto, essa PEC chamado do teto, sim, nós vamos ter que, por algum tempo, gastar exatamente aquilo que foi a inflação, senão nós não consertamos mais o país. E nós estamos vendo na prática que quem é o mais prejudicado com a inflação, com o desemprego, é a população mais humilde, aquilo que o Partido dos Trabalhadores sempre faz um discurso de que vai proteger. Mas como que vai proteger se a política econômica levou o país, né, a esse absurdo de um déficit fiscal, né, de 170 bilhões de reais? Como? Há empresas fechando, lojas fechando, as pessoas desempregadas e precisando realmente reativar a economia. Porque a hora que você reativa a economia, as outras coisas, normalmente, elas começam a dar certo. Agora, é claro que ninguém aqui bate muito nisso, que é um governo golpista, que quer acabar com a Lava Jato. O presidente Michel Temer já afirmou e reafirmou várias vezes que não haverá nenhuma iniciativa, ao contrário, um apoio. Então, tudo isso, né, vai criando um clima de beligerância que não vai absolutamente ajudar o país.
E eu sou um daqueles que, embora mesmo quando o meu partido, e não tiro a responsabilidade do meu partido, fez aliança com o PT, mas nós lá do Mato Grosso do Sul, nós nunca fizemos. Nós sempre fomos contra essa aliança. Mas isso é uma política local, histórica, lá no Mato Grosso do Sul. Mas aqui eu nunca confundi. Eu sempre procurei, nos momentos, apoiar, votar matérias, às vezes até impopulares. Né? Eu não me lembro dessa questão da terceirização, que quando veio, foi lá na Câmara, aqui, eu não via. Eu via a reação quase que isolada do Paulo Paim, aqui, de forma coerente, dizendo que ele faria assembleia nos estados e tal, contra. Mas eu não via o pessoal do governo aqui com essa reação toda. Então, tudo isso para dizer o seguinte: o país, lamentavelmente, chegou a uma situação que nós vamos ter que passar realmente por momentos difíceis da economia. Mas isso daí será necessário para que a gente, a médio prazo, ou talvez até em curto prazo, porque eu acredito muito no potencial do Brasil, se pararem com isso, nós vamos rapidamente encontrar novamente o rumo do crescimento, voltar a gerar emprego, renda, né? Emprego principalmente, porque é o que mais me dói, é ver um pai de família, uma mulher, chefe de família, desempregada, e aí não tendo dinheiro para pagar as contas, os filhos, tudo isso. Então, não tem nada pior do que isso. Então, Zé Medeiros, senador Zé Medeiros, peço a Vossa Excelência que, ao invés de fazer o discurso, eu quero, se Vossa Excelência me permitir, endossar aí as palavras de Vossa Excelência e dizer à senadora Ana Amélia que, dessa forma, certamente ela vai ocupar a tribuna também, mas eu acho que eu contribuo, porque o tempo... E vou para a nossa comissão, porque nós vamos ter que dar o quórum para iniciar a comissão do impeachment, que acontece agora. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador Moca, e já me encaminhando para o final, senadora Ana Amélia. Simplesmente o que está havendo é o seguinte: uma presidente que se construiu com seu marketing e está se destruindo por suas ações, cometeu crime de responsabilidade, e isso está bem claro na comissão de impeachment, e é isso. Agora, quando não se pode enfrentar os argumentos, geralmente começam a tentar destruir o dono dos argumentos. E ele tenta desconstruir com cortina de fumaça e com muita mentira. É isso que a gente está vendo, a população brasileira está vendo o que acontece ali na comissão de impeachment, mas nós estamos para fazer o contraponto e contar aqui e repor a verdade dos fatos. Muito obrigado, senhora presidente.